Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês acerca do qual é a tradução correta, né? Eu recebi um comentário aqui de um amigo, né? De um inscrito. Como saber que a tradução está correta? Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Nos escritos gregos está escrito que amou Deus, o cosmos. Então o mundo não é no sentido de pessoas, humanidade, mas sim todo o universo. Deus amou todo o universo. O preço da redenção de Cristo foi para restaurar todas as coisas. É, essa pergunta dele, essa colocação, e eu vou fazer todo o vídeo embasado nessa colocação dele. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Todo vídeo eu vou embasar nessa colocação dele. Não vou nem olhar o texto grego, não vou partir. Só vou trabalhar a questão de como saber que uma tradução ela é correta, ou como melhor aplicar, ou em que momento o texto grego deve ser, o uso que o grego deve ser usado numa explicação teológica, ok? Então, peço que se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um curso de teologia muito bom. Então peço aí que se torne aluno nosso. Também peço que se torne membro do canal aqui para ter acesso a alguns vídeos exclusivos, né, sobre esse assunto de grego, crítica textual e por aí vai. E vamos a mais esse vídeo. Vamos lá. Pegando aqui a colocação do Jonas Correia, né? Como saber que a tradução está correta? Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo. Nos escritos gregos está escrito que amou Deus o cosmos. Ok. O que é cosmos dentro do grego? A palavra cosmos ela vai ter vários significados. Eu peguei aqui o léxico, por exemplo, do Edward Robson, ele trouxe algumas definições. Cosmos, ordem, ou seja, disposição e arranjos regulares. Decoração, ornamento, ordem, universo, o mundo. Primeiramente, assim usado por Pitágoras, depois um termo técnico da filosofia, veja Pessoa. Temos aqui também outro significado, mundo, universo, céus e a terra. Metonímia para universo, para os habitantes do universo. Sentido figurado como um mundo de alguma coisa, um agregado de pessoas iguais, Tiago 3,6. Um mundo de iniquidade, a terra, o mundo como um mundo inferior, né? Como domicílio do homem. Deixa eu ver aqui. Assim como enviado ao mundo, ou seja, nascer, sair do mundo, aparecer perante os homens. Hiperbolicamente, metonímia, o mundo para habitantes da terra, os homens, a humanidade. Deixa eu ver aqui também, para o mundo, para a multidão, todos, todo mundo, tout le monde, mundo pagão. No modo judaico de falar, o mundo presente, a presente ordem das coisas, em oposição ao reino de Cristo, e daqui sempre com a ideia de transitoriedade, mal físico, moral, sede dos cuidados, tentações, desejos dele é assim. Deixa eu ver aqui também. Homens deste mundo, mundanos, aqueles que buscam o reino de Deus, assim, papapá. O que eu quero dizer? O que eu quero trazer aqui? Vejam que eu trouxe várias definições segundo o léxico do Edward Robson, página 514, né? Decoração também, tá? Cosmos tem o significado de decoração. Aqui o primeiro significado de cosmos, decoração. 514 e 515, ok? Então, como a gente faz para saber qual que é a tradução melhor para esse texto, por exemplo? Vemos que é o seguinte, no caso do Edward Robson, primeiro passo que a gente tem que observar, que o Edward Robson ele é um léxico que ele tem, ele dá a definição geral, depois ele dá a definição no grego clássico, na Septuaginta. Então ele vai trazendo algumas definições que a gente tem que prestar atenção. Opa, essa palavra no grego clássico ela tem esse significado, na Septuaginta ela tem esse significado. E no Novo Testamento? Por exemplo, tanto que tem a parte aqui que fala no modo judaico de falar. Lembrando que o Novo Testamento ele é um documento de cunho judaico, né? É cristão. Não, calma. Os escritores eram judeus. Paulo era judeu, né? João era judeu.
Lucas possivelmente era grego, mas ele era alguém que estava pesquisando em fontes judaicas para escrever sobre a história de Jesus. Então, o que acontece? Nós temos um documento que ele respectivamente, um conjunto de documentos que ele respectivamente estão atrelados a um determinado grupo de pessoas. Quem? Os judeus. E na visão judaica, como é que cosmos é entendido? Como este mundo presente. Mas a palavra cosmos, ela pode significar humanidade? Pode. Ela pode significar universo? Pode. Então Deus amou o universo. Então o mundo nesse sentido de pessoas, humanidade, mas sim todo o universo, como ele colocou. Então sim, essa é uma interpretação possível, porque a palavra cosmos, ela de certa forma permite isso. Humanidade, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra humanidade também cabe. Deus amou o mundo organizado de maneira tal que deu seu Filho unigênito. Veja que cosmos, ela significa o universo como um todo, um mundo organizado, né, ou um mundo no sentido de homens, de pessoas. Então, veja que essas palavras, esses conceitos, eles não são tão distantes uns dos outros, né? É claro que o mundo organizado da Terra para o universo inteiro, né, tem uma diferença bem grande, mas ainda assim fala-se também de um mundo habitado. Então, cosmos, ela cobre todos esses significados, mas a gente tem que olhar aqui no que o texto, no que o contexto vai dizer, para talvez tentar identificar o melhor significado. Primeira dica que eu dou: qual que é a melhor maneira de você indicar, de descobrir qual que é a melhor tradução, a melhor interpretação? Você vai colocando todas as possíveis traduções e você vai anotando elas. E aí você vai perceber pelo próprio significado que vai ser dado pelo léxico ou pelo contexto, qual vai melhor se encaixar naquele texto, né? Então, o livro de João 3,16, ele está falando sobre o quê? Salvar quem? A humanidade. A humanidade no sentido de quê? A humanidade, homens, né? Então, o texto, ele, de certa forma, ele não está falando do universo como um todo, mas sim da humanidade. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí, pergunto, essa interpretação, ela tem embasamento em outros textos bíblicos, por exemplo, que Jesus morreu pela humanidade? Aí, meu amigo, aí você vai lá para Paulo e você vai perceber, por exemplo, que Paulo ele corrobora com isso. Que Cristo, ele fez o quê? Olha só. Que Cristo fez o quê? Ele juntou os judeus e os gentios. Em Cristo todos somos um povo só. Livro de Efésios fala isso. Romanos fala isso. Gálatas, em certa medida, fala isso. Opa! Então, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aqui é no sentido de que Deus ele está amando a todos. Entendeu? Então, uma maneira muito prática de você achar uma definição, talvez uma interpretação melhor, dentro de uma palavra grega, utilizando um léxico corretamente, é isso. É você ver se a sua tradução, se essa interpretação dada por um léxico qualquer, eu peguei esse aqui porque eu acho ele bem interessante, qual tradução, qual interpretação, qual possibilidade de tradução vai caber melhor. E assim, você, depois disso, você vê, testar todas elas, você fazer uma comparação com outros textos bíblicos para ver se isso condiz, né? Na grande maioria das vezes, o contexto vai deixar claro, né? O contexto ali de João 3,16, se você ler completo, ele vai deixar claro que está falando só apenas da humanidade, da humanidade dos homens que habitam a Terra, né? E não, sei lá, do universo todo. Ou, como o garoto colocou aqui, né, o professor aqui, o Jonas, o garoto, perdão. Então, o mundo no sentido de pessoas, mas sim todo o universo. Deus amou todo o universo e o preço da redenção foi Cristo para restaurar todas as coisas. É uma coisa possível também, porque Jesus ele vai organizar tudo, né? Ele vai organizar todo esse universo. Então, é uma interpretação possível, mas, por exemplo, no caso de João 3,16, eu ficaria
no sentido de cosmos como humanidade. Deus amou o homem, a humanidade, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Nele crê quem? A humanidade. Por quê? Porque os anjos não precisam ser salvos. Então, o universo todo não precisa crer. Por quê? Porque eles não estão perdidos. Olha a besteira que eu estou falando aqui. Veja, os anjos eles não caíram. Logo, eles não precisam de redenção. Melhorei, né? Melhorou. Então, eles não precisam crer em Jesus da maneira como nós cremos. Por quê? Porque eles tiveram acesso a Jesus, né? Então, é claro que Cristo precisa reorganizar tudo, né? Vai ter o juízo final, vai ter o julgamento e assim vai. Mas no texto, na abordagem aqui que se dá de João 3,16, o próprio, por exemplo, Eduardo Robson traz essa definição de que na visão dos judeus, cosmos era de sentido de mundo organizado, humanidade, mundo de homens caídos, né? Ou até mundo dos companheiros, né? Tiago 3,6. Então, como é que a gente faz? Ver qual texto se enquadra melhor, qual interpretação se enquadra melhor, faz uma comparação com outros textos, com outros versículos bíblicos que são mais claros, e aí você vai vendo qual tem mais abordagem. Cara, isso aqui, ó, por exemplo, veja que só esse vídeo aqui já dá para começar um belo trabalho de exegese, né? Isso aqui é um belo passo do processo exegético, né? E assim, eu tô muito feliz em responder esse vídeo aqui, esse comentário, porque ele dá essa abordagem pra gente. Então é por esse caminho que eu sigo o meu texto, as minhas explicações, tá? E espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, ok? E assim vocês podem fazendo com outras palavras, sempre com muito cuidado, sempre com muito respeito. E quando eu digo respeito, respeito ao léxico, ao que ele diz, respeito até outros teólogos, né, a interpretação, porque isso aí ajuda bastante a gente não se perder, a gente não, por exemplo, cometer um erro de um cara que disse que Eva transou com a serpente, porque lá é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento na Bíblia algumas vezes é traduzida como coabitar. Tanto verdade que o capítulo 4, verso 1 diz isso. Só que o que? O contexto diz qual é o significado que a palavra tem que ter. Então, 4:1 fica evidente que Adão conheceu Eva e teve seu filho, Caim e Abel, seus filhos, né? Caim e Abel. Então ali foi sim ato sexual. Ok, mas Gênesis 3 não é o sexo, é o ato da desobediência que Deus falou, não come, e eles comeram. Interessante, né? Então, no capítulo 3 não deixa claro que seja sexo. No capítulo 4, verso 1, já deixa claro. Por quê? Porque nasceu Caim e Abel. Então, se nasceu, teve o coito. Teve a coabitação. Então, veja como fica fácil, fica claro de observar qual tradução a gente tem que colocar, qual interpretação a gente tem que colocar na prática, porque é só você olhar os vários significados que tem, comparar um por um e ver qual respeita mais o contexto. Qual respeita mais o contexto e depois progredir para ver o que os outros textos bíblicos, outros autores bíblicos dizem. E assim vai. E dessa forma você vai construindo sadiamente o seu processo de tradução. Fico feliz em ter ajudado nesse vídeo, né? Espero que tenha sido muito edificador esse vídeo para vocês, assim como foi para mim, porque eu nunca gravei um vídeo nesse sentido, explicando. Então eu tenho que agradecer ao Jonas Correia. Muito obrigado pela sua colocação, pela sua pergunta. E Deus abençoe vocês. Quem quiser aprender mais, se torne membro do canal. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia muito bom, pagamento único. E é isso. Professor Adolfo Clair, à disposição.